Pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao estudo da coleção A Vida no Mundo Espiritual e vamos pegar o livro No Mundo Maior, que no recorte, capítulo 5, Poder do Amor, nos traz uma reflexão acerca da interferência de Cipriana na situação de dois espíritos que estavam enredados por uma teia de ódio e vingança envolvida, visto que era um pai e um filho adotivo, estavam fazendo a continuidade de uma luta que veio do pregresso, e na existência atual deles, este filho adotivo trabalhava com o pai num comércio que ele tinha. E ele já tinha anos que estava ali junto com esse pai nesse estabelecimento, e em troca do trabalho que ele oferecia no comércio do pai, ele recebia comida, casa, mas não um salário, como ele gostaria. E quando ele foi ter com esse pai, pedindo a parte que lhe competia dos anos que ele houver estado com ele ali, ele diz para esse filho que não o daria valor pelo que ele tinha trabalhado, porque o combinado foi que, em troca do trabalho junto do pai, esse filho recebesse casa, comida. E o filho revolta com a situação e acaba arquitetando a morte desse pai. Ele faria passar por um latrocínio que ficou encoberto pela justiça na época, visto que ele arquiteta um horário que ele adentraria aquele comércio e faria a abordação do pai de maneira a não ser visto, e ao mesmo tempo que parecesse que tinha sido um roubo seguido de assassinato. E esse filho, ele acaba que continua a sua trajetória, ele vem a casar com uma moça de uma moral elevada, que o ajudaria muito, teve filhos com ela, mas ele continuava ao longo da sua trajetória com um peso consciencial do que ele havia feito. Porque, mesmo que a justiça humana não localizasse a sua ação delituosa, a sua consciência registrou. E isso o acompanharia ao longo da sua trajetória, porque foi assomado a essa situação o ódio do espírito desse pai no astral, que não perdoa esse filho. E ao ver o que o filho tinha feito com ele, esse pai passa a obsedar esse filho, o que estava levando ele a um adoecimento importante, devido a um processo obsessivo voraz, e que, como só ia acontecer se não há um tratamento adequado, que começa pela reforma moral do indivíduo, evangelho no lar diário, água fluidificada, a utilidade, o tratamento especializado, acaba que ele, por não ter esse suporte junto de si,
o aparatando, ele vem a piorar do quadro e o leva a ir para um leito de hospital. E ao longo da narrativa vai sendo explicado no momento que é ido o socorro espiritual para tentar resolver aquela teia de ódio e vingança que havia se instalado, porque esse pai estava com um ódio tigrino desse filho e sem condição de romper aquela situação que se instalara entre os dois. E é por isso que nesse recorte vai ser falado um pouquinho do poder do amor, porque a Cipriana, ela é um espírito elevado que vai entrar nessa cena com um acolhimento tanto do espírito do pai quanto do filho, e esse amor genuíno, vivo e vivido, levou o espírito desse pai a desistir do ódio cego que ele empreendia. Então, André Luiz ele começa dizendo que estavam ali diante daquele quadro triste, houve uma felicitação pelo socorro que estavam prestando, e a Cipriana ela vai dizer que estava a grande distância da realização a ela atribuída, pela sua imperfeição, fragilidade, e que deveria caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que aperfeiçoa e fortalece. Rete o olhar firme sobre o companheiro e acrescenta: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao autismo. Espero que os amigos se mantenham apostos. Então eles se acercam de ambos os infelizes, pai e filho. O filho encarnado num maca de hospital e o pai em espírito, ali jungido a ele pela teia do desforço. E aí vai ser trago que foram feitos as refulgições do halo que emanava da santidade de Cipriana, do seu olho e tórax e mão efluir radiação de suave e frouxa luz, e isso não levava à terrificação da retina surpresa, e ele vai trazer que estavam ali naquela reunião fraternosa no intento de resolver aquele impasse. Então, André Luiz ele começa a dizer que, reconhecendo o poder divino de que era adotada a emissária, ele nota que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável, porque aqui o filho, chamado Pedro, ele estava dormindo naquela maca do hospital, e pelo desdobramento do sono ele foi colocado naquela cena que ora descrevemos. Então, eles passam a ver aquela equipe de ajuda com indescritível assombro. Gritam violentamente, empolgados pela surpresa, e julgavam estar sendo visitados pela excelsa Mãe de Jesus, devido à noção religiosa que o mundo lhes inculcara. E quando acontece de Cipriana se acercar deles, ela estava de olho faiscante e úmido, tenta soerguer, e ela vai dizer: Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de confiança viva a te sensibilizar a alma,
Sou simplesmente sua irmã na eternidade. Todavia também fui mãe no orbe e sei quanto sofres. O interpelado ergue os olhos súplices, fita, através de espesso véu de lágrimas. E ele vai dizer, matei um homem, num desabafo. E ela vai dizer, por que destruíste, Pedro, a vida do seu irmão? Como te julgaste com força, direito, para quebrar a harmonia divina? Ele vai dizer que supunha fazer justiça pela própria mão, quando só fazia expandir a cólera aniquiladora. Aqui, enquanto o que ela discorre da percepção daquilo que via nele. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos o verdadeiro justo ser o que trabalha esperando o Pai, supremo doador da vida? Perpetrar o homicídio há muito tempo, presumindo liquidar escaboso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo, duro. Todavia, desde esse trágico instante, você ouve sua consciência a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste teu irmão? Você tem vivido desditoso, desavorado, de alma grilhoada, a própria vítima. Aprendendo que o mal não coaduna com o bem, a lei cobra tributo dobrado àquele que se antepõe ao seu ditame, soberano, sabe. Destruíste a paz de um companheiro, você perdeu tranquilidade própria. Ao suprimir-lhe o veículo físico, este perambula algemado ao seu. Você cuidava de administrar um direito e entortaste o teu destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser iluminado retilíneo. Temendo a você mesmo, porque se sentia delinquente em toda parte, buscou refúgio no trabalho atabalhoado, mecanizante, juntou dinheiro, porque acaba que ele conseguiu uma posição social culminante, conseguiu fazer o acúmulo de amoedado, mas ele estava cada vez mais triste e desamparado. E não lhe ocorria a oração santificante, ele não pensava. E acabou que, humilhando-se aos pés da vítima, no sincero e real propósito de regeneração, que poderia ser a saída, ele não buscou. Preferiu a corrida louca, imposta às sensações externas, fugir para a região de ganho material, ascensão transitória para a posição de domínio enganoso. Aterrorizado, tentou escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual o expropriava o condenável procedimento. E ela vai trazer para ele que nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Então, mostrando a misericórdia de Deus. Porque do momento que a pessoa ela decide por retificar o seu caminho, ela poderá fazê-lo. Então, essa frase da Cipriana, ela é marcante, porque ela vai dizer, sempre é tempo para levantar o coração e curar a consciência machucada, ferida. Exausto de sofrer, você cedeu à enfermidade, se aproximou da loucura, de alma contundida, corpo em desordem, apelou para a misericórdia divina, aqui estamos. Contudo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, estamos te estimulando a regenerar-se. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra
mês depois de haver atravessado a fronteira de cinzas sepulcrais. Quem de nós passou incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro, o fundamento da obra divina é de incomensurável amor. Te queremos bem, tentando alçar-te a consciência ao campo infinito da vida eterna. Ao orar, você abriu a mente à força regenerativa. Em outros tempos, muitos de nós também penetramos o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da morte, da injustiça. Entretanto, estamos a caminho. Quando há estacação na ruela, em que se renega o crime e ressolda com lágrima os elos partidos pela nossa imprudência, cultivo do perdão e humildade, a gente aprende que só o amor salva e constrói para a eternidade. E nesse sentido que ela vai trazer para ele lembrar da própria necessidade, interromper a marcha aflicional, reconsiderar a atitude, fazer novo compromisso perante a divina justiça. Levanta-te, vem a mim, sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. E ele vai questionar, eu mereço tamanha graça? E ela diz, como não, filho meu? O pai nos responde às súplicas com palavras condenatórias, em nenhum momento. Nós nos acercamos de você em nome dele, nosso Senhor Supremo. Então, vai ser dito na narrativa que seria imprescindível ele aquietar a mente afogueada, depositar nas mãos do Senhor as antigas angústias. Então, são orientações que Cipriana estava passando para ele como uma mãe, que o aconchegava. E vai sendo dito na narrativa que Cipriana avança para o verdugo, sustentando Pedro no braço, como se for um filho doente. O perseguidor aguarda, ereto, altivo, revelando-se insensível às palavras que haviam dominado os outros corações. Cipriana não se intimidou, se aproximou, quase o toque e fala humilde. Camilo, que fazes tu, cerrada comiseração? Aqui o espírito do pai, com um ódio tigrino desse filho, por ter sido assassinado por ele. O algoz demonstra incompreensível frieza e retorque cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar, impiedosamente? Então, Cipriana vai dizer que a vítima inacessível ao perdão e ao entendimento só é ultrapassar a dureza, a maldade dos preceitos, provocando compaixão ou horror. Quanto se vale desse título para pôr manifesto monstruosidade que lhes povoa o ser? Quantos aproveitam da hora de reflexão de um amigo infeliz, ignorante, para encetar séculos de perseguição no inferno iral? A condição de vítima não te confere santidade. Vale-te dela para semear na própria senda miséria, ruína, destroço e treva. Então ela vai alertá-lo que o fato dele ter sido o que recebeu aquela traição desse filho adotivo não o coloca como santo, como herói. Inclusive porque, considerando a lei de causa e efeito, nós encontramos hoje aquilo que semeamos ontem. Não há injustiça. Há o resultado da minha obra, no espaço e no tempo, que registra isso pela minha consciência e vai me devolver, me cobrar, me espiar, para que eu repare. Sem dúvida, Pedro, você feriu o pai em um momento de insânia,
num momento em que estava perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, Camilo, pai de família que foste, homem refletido, prudente, que aparentavas, você não encontrou no espírito mínima recha de piedade fraternal para desculpá-lo. Enchilas há 20 anos, ininterruptos, em torno de ti peçonha viborenta, na postura do famulento chacal. Podendo conquistar a laura do vencedor com Cristo, preferiu o punhal da vingança, ombreando-te como malfeitor endurecido. Onde esbarrarás com teu sentimento desprezível? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? Então Camilo, nessa altura do diálogo, vacilava entre inflexibilidade e capitulação. Ele estava extremamente pálido e, quando pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, ela se dirige a Calderaro, pedindo ajuda para conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. E a irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores, intenção criminosa, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Então, eles foram levando os dois para o lar de Pedro, que tinha uma esposa, filhos. Eles penetraram naquele ambiente e a quatro paredes estavam se preparando para rezar. E nesse instante, o filho pede para a mãe iniciar a oração. E no subsequente, vai ser dito que naquele ambiente havia comoção, onde o pequeno Guilherme descansou o braço direito sobre um livro de primeira letra, cismando e percebendo a presença daqueles benfeitores. A senhora, de súbito, a queima-roupa abandona o tricô para chorar no quarto à distância. Então começa a ser trago por Cipriana que o Pedro, ele tinha subtraído a vida física de Camilo no outro tempo, contraindo dolorosa dívida. Entretanto, a voz daquela criança devotada à prece não te sensibiliza o espírito endurecido, Camilo? Esse é o lar que Pedro criminoso instituiu para que é o Pedro renovado. Aquele trabalha exaustivamente para retificar-se perante a lei. Ele compreende a responsabilidade terrível assumida com golpes que aplicou sem reflexão, meteu homens a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terráqueo, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito possível para erguer-se numa vida útil, nobre. Amparou devotada mulher no instituto casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforça-se por norteá-los para o bem, via trabalho honesto e edificante. Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material, mas sabe de própria experiência que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais de destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponderá à realidade. Não obstante toda a vantagem que ele conquistou no âmbito material, tem vivido infortunado, aflito e enfermo. Apesar disso, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, a prece de 5 filhos agradecidos, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita.
E aí ela vai questionar Camilo: o que você fez? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão exterminar. De esforço detestável tem sido objeto exclusivo dos teus intuitos destruidores. Agora, seu sofrimento nasce da volúpia de vingança. Vale a pena ser vítima? Receber a palma santificante da dor? Para descer tanto na escala vivente? Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário a laia de juízo irrecorrível. És nosso irmão, credor de afeto, estima leal. Confiamos em sua regeneração, mesmo se você recusar a nossa aliança. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude de serpe venenosa, concentrada em si própria, aguardando o ensejo de ferir, de exterminar. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensina que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem poder suficiente para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos suscetíveis às mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos como anjos, mas como seres humanos regenerados, peregrinando ao círculo maior. Nesse momento, o perseguidor, que antes estava frio e impassível, prorrompe em pranto. Malgrado tal modificação, alça o indicador na direção de Pedro. Quero ser bom, mas sofro. Atrozes padecimentos confrange-me. Se Deus é compassivo, por que Ele me deixa desamparado? Dantes, ele estava inamovível e já começa a fazer essa modificação devido à inflexão carinhosa das sábias e ternas considerações de Cipriana, porque não é tanto as palavras ditas, é a capacidade de amar dela, de acolhê-lo. Aqueles soluços explodiram da alma torturada e percebiam Camilo e Pedro entrelaçados no crime, no resgate, representando todos nós, seres humanos falíveis. Cipriana, maternal tolerante, personificava a compaixão divina, sempre inclinada a nos ensinar com o perdão e a nos corrigir pelo amor. Porque o amor é o único caminho, mas eu posso não querer aprender pelo amor, aí vai ter que ser pela dor. Nesse instante, a missionária observa: quem de nós pode aprender toda a significação do sofrimento? Você indaga a razão por que permitiu o Senhor atravessar tão dura prova. Seria o mesmo que interrogar o oleiro pelo motivo que o compele a cozer o vaso delicado em calor ardente, ou em criar tiço o propósito que o leva a martelar a pedra bruta, prova-prima da estatuária. Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. Então, do momento que ele não quis o caminho do amor, ele acabou sendo compulsado pelo caminho da dor. Mas do momento que esse expandimento acontece, a minha capacidade do sacrifício nobre me liberta. Porque a gente vai percebendo que o caminho com Jesus é um caminho que a gente transforma as experiências em sacrifícios redentores. O martírio é problema de origem divina. Tentando dissolver, o espírito pode elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos se tiram do sofrimento ao óleo da paciência, usando isso para acender a luz para vencer a própria treva. Mas outros deles traem pedra, acúlio, revolta, rebelião, com que se despenha na sombra dos precipícios. E nesse momento,
que ela vai dar prosseguimento. Você comenta que o mal te feriu, invoca a providência com expressão desrespeitosa. Cala o dom de falar, quando não puderes servir ao bem. Então, do momento que eu não posso falar para trazer paz, para trazer esperança, para consolar, silencio. Ela vai trazer que viveu igualmente na terra, não padeceu quanto devia, considerado tesouro da iluminação espiritual que recebeu do céu, pela dor. Então, ela vai começar a falar um pouco da experiência dela, dolorosa, que ela teve enquanto encarnada. Perdi meus sonhos, meu esposo, meu lar, meus filhos. O Senhor mos deu, o Senhor mos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de legais princípios. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer, do ouro, escarneceram das minhas esperanças, permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava, aquele que ela poderia contar. Entretanto, quando a lepra cometeu minha carne, ele me abandona, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram perante mim os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegado ao extremo desamparo, os que me eram caros, dentro de mim robustecias o cântico da esperança. Na dor, ela foi fortalecendo a fé, o amor, a esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Um dia ele me concedeu todas as graças de saúde da mocidade. Em seguida retomou esses bens, que eu guardava por empréstimo, a título precário, que é o funcionamento. Privou-me dos entes queridos, desfez meu equilíbrio orgânico, enviou-me dor, fome. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga, completa, minha fé eleva-se, mais clara, mais viva. Que necessitava eu, mulher miserável, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr acessar a fonte superior? Quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, os quais se têm de 1000 modos manifestado a infinita misericórdia, mas em vão? Então Camila ajoelha-se. Do tórax cipriana parte radioso feixe luzente, que lhe atravessava o coração qual venábulo de cristalino luar. Ele diz chorando: não me falareis dessa maneira se me não amasseis. Genuflexo, beijava-lhe a destra: não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Então ele grita, como Pedro fizera: Mãe do céu, me liberta da minha própria paixão, desfecha-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçar a trabalhar. E aqui ele vai trazer um ponto crucial, que é o trabalho nobre, porque não há outro caminho para nós. Nós viemos para a Terra para pedir trabalho para Jesus, porque o nosso estágio evolutivo necessita do labor no bem para avançar. Por isso que se eu espero eu estar pronta para fazer o trabalho com Jesus, eu não vou começar. Eu preciso, na condição que eu tiver, me despertar, desejar ardentemente o serviço com Jesus e começar. Então aqui ele vai dizer: eu quero me empenhar na minha própria regeneração. Desejo recomeçar a trabalhar. Porque ele percebeu que era no movimento nobre que ele ia podendo ser curado. Porque o trabalho no bem, ele é um movimento em que a gente vai sendo curado, vai sendo liberto. Aquele que se dispõe
a dar um passo para aliviar a dor de outrem, ele é o primeiro e o mais beneficiado. Porque ele vai ter aprendizado, ele vai ter infiltração caridosa, ele vai experimentar libertação, ele vai aliviando seus débitos, vai acrescendo de créditos morais. Então, Cipriana confia o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num sorriso triunfante de ternura materna enlaça o ex-perseguidor: abençoado seja tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Então ela abraça a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchega ele ao coração e aproxima dos outros, dirigindo a palavra gentilmente, dizendo que o amigo sofredor seguiria em sua companhia e que ela esperaria localizá-lo em terreno de atividade restauradora. Então ela vai dizer para o irmão Calderaro, que aguardava a colaboração à noite em favor de Cândida, que deveria regressar ao nosso lado amanhã em definitivo, porque precisavam salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retira-se, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz os dealbava o espírito. O assistente diz: o coração que ama está cheio do poder renovador. Certa feita, Jesus diz que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pela prece e pelo jejum. O conhecimento não bastará. Há que ser o homem animado à força divina, que flui do jejum pela renúncia, pelo sacrifício bem vivido e da luz da oração, que nasce do amor universalista. Então, a esposa de Pedro surge e diz para os filhos se prepararem, que visitariam o pai dentro em pouco. Em breve, despertava a sorrir Pedro, quase feliz. Demonstrava novo brilho no olhar, não se mais a dor persistente no peito. Algo, ele refletia, expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava, clareia um céu de chumbo. Então, decorrida uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Pedro explica, em lágrimas, que tiveram um sonho iluminativo, assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos, transbordantes, luzíferas. A esposa verte copioso pranto de alegria, de reconhecimento, e Guilherme, o pequenino cheio de viva fé, toma a dessa paterna, oscula-lhe com filial afeição e agradecimento a Deus. Então, André Luiz diz da sua sensibilização acompanhar a cena íntima, em que a família reencontrava paz e recordava Cipriana, com a sua atuação salvadora milagrosa, compreendendo que a mulher santificada pelo sacrifício, pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo, enobrecendo o sentimento das criaturas. Então, o que ele vai trazer? O espírito, homem, mulher, que se propõe a santificar pelo sacrifício e pelo sofrimento. Porque é essa experiência que nos permite viver a caridade genuína. Que é quando o indivíduo, ele sai de si para ir em busca daquele que está numa situação de sofrimento, de desistência, de fragilidade. Inclusive porque já se passavam 20 anos em que se demorava
aquela situação entre Pedro e Camilo. E nesse sentido que a entrada de Cipriana, com seu amoroso magnetismo, modificava o campo vibratório de ambos. E é nesse sentido que eles iam percebendo o poder divino de que ela era dotada. E isso tinha ligado à sua capacidade de acolher, de amparar. Nesse sentido que mostra como as redes do desforço, do ódio, isso pode se demorar no tempo, e acaba que quando acontece esse tipo de teia colante, o que faz isso ser desfeito num primeiro momento não é o desejo de dar aquele perdão, de amar o algoz ou a vítima. O que num primeiro momento faz romper essas cadeias é o cansaço de ficar naquela situação, porque extenua, esgota. Se a gente pegar a posição de Pedro por 20 anos sendo obsedado pelo espírito desse pai, que o acompanhava e o assodava e estava enlouquecendo, já esgotado. Mas Camilo, que ficou 20 anos monoideado em desforçar de Pedro, ele interrompeu uma trajetória no astral livre que ele poderia ter abraçado para o desforço. Até 20 anos que ele desperdiçou, e naquele momento ali ele já estava cansado daquela situação. Em sendo assim, às vezes o ódio pode ser tanto que a pessoa, mesmo estando se destruindo com aquele ódio, se esgotando, ela insiste em retroalimentar aquilo, em continuar naquela perspectiva. Tanto que Cipriana, ela vai conversar com Camilo e ele fica resistente à fala dela. Ele só começa a ter uma modificação de prisma, Dante, devido à inflexão amorosa que ela dirigia. Porque ele queria levar Pedro ao desencarne, porque o objetivo dele era ir extenuando o organismo de Pedro pela vampirização, a perseguição implacável, tigrina, para que chegasse num momento em que o organismo de Pedro fosse deperecendo de tal forma que ele acabasse desencarnando. Ele queria que Pedro experimentasse o que ele viveu, desencarne, sob uma condição ali em que acontecia uma interferência de Pedro intencional para tirar a vida daquele pai, para pegar dele a parte financeira que ele entendia que ele competia. Daí é esse ressentimento que persegue fazer com o outro para o outro sentir igual, pior. Porque a vingança, ela nunca retorna moeda por moeda. A vingança, ela sempre extrapola. Ela não vê o fim do termo, ela não se contenta. Porque o indivíduo que está numa efluviação de vindita, ele perde contato com a realidade. Que ele começa a ser absorto pela própria teia enferma. Então é insaciável. A gente tem relato na própria coleção A Vida no Mundo Espiritual, situações de empedernimento, de sombras, que o indivíduo ficou séculos. Chega um momento que o cansaço
ele esgota. O espírito, ele necessita sair do tédio que ele está, da monovida que ele leva, porque alguém que fica séculos num ambiente trevoso, no astral, ele na verdade está numa morte vibracional, em teias de loucura, de adoecimento, de perversidade. Ele aspira a libertar daquilo. Mas, à medida que isso realmente quebra a concha do indivíduo, ele tem condição de ser resgatado. Enquanto o espírito ele se locupleta com a vingança, com a maldade, com a sombra, o benfeitor ele pode até julgar a rede magnética para socorrer, mas o espírito ele não consegue capturar aquela rede para ser tirado daquela região, porque ele ainda não se arrependeu verdadeiramente. Então ele põe a mão para pegar aquela rede e escapole. Aquele que consegue se ligar a essa rede e ser retirado é o que iniciou o movimento de arrependimento sincero, o tédio, o desejo de sair daquela situação, e que não começa por uma bondade em relação àquele que eu nutro ódio, começa com o cansaço do estado que eu estou, do esgotamento. É por esse motivo que nós somos alertados nesse recorte por André Luiz acerca do nosso endurecimento, que nós estamos suscetíveis de acontecer. Como vai ser trago para nós no livro que fala um pouco a respeito das parábolas de Jesus, porque quando a gente considera, por exemplo, situações de desistência, nós temos o suicídio atualmente que está aumentando. Inclusive, a gente tem algum relato entre a população negra de um aumento de 60% e a população branca uma redução numa determinada faixa etária, mas em todos os grupos do Brasil e além Brasil, aumenta as taxas de suicídio. Inclusive, se a gente considerar que os psicofármacos, eles começaram em 1950, que antes disso as pessoas não tinham remédio para tratar os problemas de cabeça que nós trazíamos, nossos transtornos, e que de 1950 para cá isso explodiu, que aumentam o consumo de ansiolítico, de barbitúrico, de antidepressivo, de uma série de classes de todo porte para atenuar transtornos mentais, e que em meio a essa situação nós estamos dopados e adoecidos. E é nesse sentido que um dos aspectos que é colocado é sobre a necessidade de pedir ajuda, porque isso não é fraqueza, isso é ato de resistência. Porque a sociedade materialista, ela acha que é fraqueza, que é vulnerabilidade, pedir ajuda. Mas pedir ajuda é coragem, é intrepidez, é força moral, é o indivíduo que está conseguindo continuar apesar das dificuldades que vive. Por isso ele tem humildade, ambientação, discernimento para procurar ajuda. Visto que aquele que se acovarda,
acaba arquitetando o fim da própria vida. E mesmo sabendo dos aspectos que envolvem alguém que acaba com a própria existência orgânica, a coragem é resistir, é persistir encarnado, é buscar alguém que possa nos ajudar. Porque isso, inclusive, vai mostrar um movimento de amor conosco mesmo, de auto-perdão. Porque se eu não der conta de me amar, eu não dou conta de procurar ajuda. Eu não vou ter força para continuar. E até mesmo a questão do bom humor com as nossas fraquezas. Porque se eu não consigo ter uma tranquilidade para lidar com as minhas quedas, com os meus enganos, com as minhas falhas, eu vou entrar num estado de rigidez, de endurecimento, de paralisação, que vai falir minha trajetória. Então, quando a gente pode rir das nossas próprias fraquezas, encarar com bom humor nossas dificuldades, nossos tropeços, porque faz parte. Enquanto nós estivermos na Terra, nós vamos cair. A diferença é o que eu vou fazer com isso. Porque o autoacolhimento, o autoperdão, o autoconhecimento vai me ajudando a acertar mais e errar menos. Por isso que é o aspecto da adaptabilidade. O Haroldo ele diz, no curso que ele está dando, que a adaptabilidade é a maior potência que um ser humano pode ter, que é a capacidade de se adaptar a situações imprevistas, desafiadoras, difíceis. Enquanto aí uma virtude, um potencial, porque o movimento positivo em nós, ele passa por uma vontade, um querer, uma disciplina, a capacidade de amar, como Leo Denis vai trazer. Mas o indivíduo que consegue se adaptar às situações, ele tem uma resistência, uma flexibilidade que o permite continuar. Mesmo que de improviso o teto cai em cima da cabeça dele, ele consegue se reinventar e usar as circunstâncias para se fortalecer, para sair com mais sabedoria, mais experiência, mais empenho, mais força no bem. E foi essa característica que nos trouxe até hoje. Porque aquele homem da caverna, por onde nós passamos, que não sabia se alimentar aquele dia, se ia ter uma água para beber naquele dia, se iria terminar aquelas horas, continuar vivo. Ele precisava ter adaptabilidade para se reinventar a todo momento. Porque era a cada dia basta o seu mal. Então a rigidez, ela vai trazer a figura do bambu, que ao se curvar, ele é mais adaptável, mais forte do que um carvalho, que não se movimenta ao sopro de um ciclópico, de um tsunami. Nesse sentido que, quando nós consideramos essa potencialidade que a gente tem, é algo que nós precisaremos investir para lidar com as nossas questões internas e com aquilo que o aprendizado vai nos trazendo. Porque hoje eu posso perceber que um determinado modo de agir que eu tinha não me atende mais.
Algo que eu dizia há uns anos atrás, hoje eu não falo daquela maneira. Uma escolha que eu fiz num momento no meu trabalho, hoje, olhando, eu penso que não faria aquilo, de forma nenhuma. Mas é porque o aprendizado, ele é crescente. E a gente vai se reinventando, a gente vai se readaptando, a gente vai aprendendo. Por isso que continuar é essencial, porque é quando eu continuo, é quando eu dou sequência na minha trajetória que eu me permito esses aprendizados. Porque a fuga só vai servir para eu ter que reencontrar aquela situação dificultada. E aqui entra os aspectos omissivos. É nesse sentido que, quando eu posso ter essa adaptabilidade, essa leveza, eu coloco o meu bom senso para funcionar. E aí eu peço ajuda. Eu descubro novos caminhos para lidar com aquilo que está difícil para mim. Eu me amo mais. Eu me fortaleço. A minha vontade, ela robustece. E eu faço alavancas circuitárias. Nesse sentido, que quando a gente implementa protocolo de identificação precoce de sofrimento psíquico, onde quer que estejamos, seja uma escola, com um filho, com um sobrinho, num hospital, a gente amplia a nossa possibilidade de acolher e auxiliar. Há um relato em que um dado pregador, ele percorreu uns 500 quilômetros para poder chegar numa aldeiola, onde ele ia fazer uma explanação. Então, com sacrifício, ele sai da cidade que ele morava, pega o transporte que ele se utilizaria para chegar naquele arraial, e depois de passar todo aquele perrengue, para ele chegar naquele arraial, para poder fazer aquela pregação, tinha uma pessoa sentada na plateia para ouvi-lo. E ali, ele, diante daquele senhor sentado para ouvi-lo, diz: poxa, eu me sacrifiquei tanto para chegar aqui, para falar essas palavras para vocês, e ao chegar aqui, está só você aqui para me ouvir. Aí o Senhor diz para ele: mas nós, quando vamos pôr ração para a vaquinha, mesmo se tivesse só uma vaquinha, a gente vai lá e põe ração do mesmo jeito. E aí ele ficou feliz com aquela colocação, começou a fazer a preleção dele, empolgou. Um momento de explanação que iria durar 1h30 no máximo, foi para 3 horas. E daí o senhor que estava ali sentado ouvindo ele, interrompe e diz: já terminou? E aí o expositor viu que ele estava cansado de ficar ouvindo, deu um jeito de encerrar a palestra e pergunta para ele: mas por que você me questionou se já tinha terminado? Ele diz: porque quando nós vamos colocar ração para a vaquinha, mesmo que seja uma, a gente coloca, mas a gente não coloca toda a ração para uma única vaquinha. Então mostra que não importa a quantidade, mas a qualidade daquilo que realizamos no trabalho que Jesus nos situa. Mesmo que tenha uma pessoa a ser beneficiada, valerá a pena. Porque nós não estamos buscando plateia, aplauso. A gente está buscando ser fiel à nossa consciência, do dever cumprido. Mas, indo ao encontro do serviço que nos aguarda, que nos chama,
seremos chamados a fazer o discernimento, a dosação daquilo que vamos oferecer. Então, a gente tem que ter esse bom senso, essa peteca, daquilo que levaremos para cada local em que somos chamados a atuar, dentro do prélio do convite do Mestre. Porque humildade é ocupar o meu lugar, realizando brandamente o labor, a derramar o jugo do Mestre, que pacifica, que ama. E é nesse sentido que, quando nós consideramos a simplicidade, a essência, é quando eu ocupo o meu lugar. Mas, ao fazer isso, eu sou impelida a realizar o meu serviço brandamente. Como uma moça que ela estava reclamando do serviço voluntário que ela estava realizando junto aos idosos, porque ela já tinha saído de 2 asilos e estava no 3º. Nos 2 anteriores tinha tido problemas, ela pede para se desligar do trabalho voluntariado nesses 2 primeiros asilos e se localizou com um 3º em que ela tinha começado o labor e estava dando problema também. E aí uma amiga disse para ela: tem alguma coisa errada nessa situação. Porque quem está presente nessa narrativa, do início ao fim, passando pelos 3 asilos, ela disse eu. Significa que, dos 3 ambientes que você foi, A, B e C, onde um não se comunicou com o outro, um não falou para o outro sobre você, você está tendo repetidamente problemas parecidos. Ou seja, ela estava querendo chegar naquele asilo e já desejar que as pessoas trabalhassem como ela desejasse. Para quem estava ali há anos trabalhando, alguém que chega nesse momento e já quer que o ambiente se adeque à sua percepção, vai causar estranheza, dificuldade. E uma inviabilidade de um relacionamento fraterno. Por isso que quando a gente talha a humildade, isso nos ajuda a ocupar o nosso lugar. E a gente vai fazer isso com essa adaptabilidade. Porque a gente vai conseguindo tirar mais de nós, receber o aprendizado naquele local e, ao mesmo tempo, dar o nosso contributo. Mas se do momento que eu chego, eu já quero que o ambiente atenda a algo para mim, eu não estou no meu lugar. Nesse sentido, que é um movimento delicado e que traça para nós essa perspectiva, visto que nós vivemos uma época de piores gratuidades, de todo porte, mas chamados a amar como Jesus nos ama. Em 7.000 anos, somos os trabalhadores da última hora. É precisamente porque eu trabalho nesse momento na Terra, com Jesus, é o mais pesado, que nós receberemos o mesmo salário de quem chegou há 7.000 anos atrás, trazendo uma boa nova. Como vai ser trago na parábola dos trabalhadores de última hora, que inclusive Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós aprendermos transatamente, somos colocados em aferência no agora. Por isso que
desconfiemos especialmente daqueles que exaltam o nosso orgulho, porque isso é tentar nos conquistar pela nossa fraqueza. Não nos iludamos, de Deus não se zomba. O que semearmos, isso colheremos. Quem semear na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Consto vai ser trago em Gálatas 6, 7 e 8. Nesse sentido que nós, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não cria embaraço ou teme injunção negativa. Porque na sua liberdade interior, nada de fora o alcança realmente. O que inserta na sua consciência é a sua conduta, é o seu proceder, é o móvel por trás da sua ação, que passa pelo pensamento, o sentimento, a palavra, para que não estorceguemos na convulsão trágica da inconsequência, a infração da lei divina. Por isso, gente, que esse recorte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele nos traz esse ensinamento do poder da caridade, que é onde nós encontramos força para as curas das nossas engrenagens. Porque é o amor que cura. É ele que nos transforma. Porque a caridade, ela tem um poder tremendo, potente, que vai refolhando o nosso mal. Por esse motivo que no livro que vai falar das parábolas evangélicas, da coleção de Rodolfo Caligares, vai ser trago um pouco na parábola do joio e do trigo, que, quando Jesus vazou, é como um homem que semeia boa semente no campo. Quando os servos dormiam, veio inimigo, semeia joio no meio do trigo e retira-se. A erva cresce, dá fruto, aparece também o joio. Então, quando os servos chegam ao dono do campo, diz: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde, pois, o joio? Ele diz: o homem inimigo é que fez isso. O servo continua: queres que o arranquemos? Ele diz: não. Para que não suceda que, tirando o joio, arranque juntamente o trigo, deixa crescer ambos até a ceifa, e no tempo ceifal, direi aos ceifeiros: ajunta primeiro o joio, ata o enfeixe para queimar, mas o trigo recolhe no celeiro. A nitidez meridiana traz do campo como nós, a coletividade, o semeador Jesus, a semente de trigo, o evangelho. A erva má, a interpretação capciosa dos seus textos. O inimigo é aqueles que a têm lançado de permeio com a legítima doutrina cristã. Jesus fez a boa semeadura, pregou, exemplificou o amor entre os homens, como indispensável condição para advir um clima de entendimento fraterno. Eis que supostos herdeiros do seu apostolado, assolados pelo orgulho e egoísmo, começa a criar questiúncula, dissensão. A religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmenta-se em dezenas de religiões, menos ou mais aparatosas, com sacerdócio organizado, sustentando dogmas ininteligíveis, mantendo cultos pagãos, preconizados, exterioridade grotesca. Surge subfacção, facção, incriminam-se reciprocamente herético, heterodoxo. E as que se tornam mais poderosas procuram eliminar a outra, afogando-o em sangue, aniquilando-o na tortura e na chama fogueiral.
E assim, em nome daquele que personificou tolerância, bondade, doçura, Eva a Evo, a discórdia lavra na terra, os filhos do mesmo Deus empenham-se em lutas fratricidas, milhares de vítimas sucumbem aos golpes da mais estúpida e feroz perversidade e odiosidade que tem incendiado os corações terrícolas. Como pode esse joio nascer e crescer de mistura com bom trigo? É que, segundo a palavra do mestre, os servos dormiram, deixaram de orar e vigiar, permitindo que o erro ganhasse raiz. Nesse sentido que muitos admiram da providência não a ter eliminado o globo, esse dia, entretanto, chegará. O joio ao brotar é muito parecido com o trigo, se arrancar antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivo óbvio. Na hora da produção do fruto, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Então, ele será atado em feixe para ser queimado. Aproxima-se a época em que a Terra vai passar por profunda modificação social e física, que é a franca transição planetária que nós estamos, francamente, a fim de transformar-se um mundo regenerador, mais pacífico, mais feliz. Então, a gente está de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. O mundo regenerado vai ser no subsequente, mais para frente. Nós estamos ainda na peleja para adentrar um mundo de regeneração, a partir da minha regeneração. Então, ele vai dizer, quando os tempos forem chegados, todos os sistemas religiosos que se hajam revelado intolerantes, opressores, cairão reduzidos a nada. Todos quantos não se afinem com a nova ordem de coisas conhecerão o fogo da expiação em orbes inferiores, como Quiron, que lá os humanos estão na idade da caverna, mas de conformidade com o caráter de cada qual. Por outro lado, há umas avessas à guerra, ao despotismo, à maldade, a tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens, de todas as partes, de todas as raças, onde mereceu o futuro lar terrícola, higienizado em sua aura astral, equilibrado, sua condição climática, finalmente gozando paz, doce e alegre paz, prometida de há muito à criatura de boa vontade. Por esse motivo que essa proposta está diante de nós. E Jesus vai dizer então em Mateus, capítulo 6, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si próprio. A cada dia dá o seu mal. Nesse sentido que nós temos a colocação de Jesus decretando caridade e fraternidade, que não é com leis que realizamos isso, porque se não tiver no coração, o egoísmo sempre sufoca. Fazê-las penetrar no coração, enquanto esses imais fraternosos, auxiliosos, da caridade genuína, é a tarefa do Espiritismo.